Bem, hoje nós vamos prosseguir com esse estudo da carta número 3. E na quinta-feira, como eu falei para vocês, eu não vou estar aqui, não vou fazer a live. Mas estarei na terça-feira novamente aqui, firme e forte. Boa noite, Maria Eliane. Boa noite, Fabiola Fernandes. Mulher que nos mandou, nos brindou com um depoimento fantástico. Excelente. Boa noite, Vera Lúcia Pinheiro. E todos que enviarem, nós vamos ler. Boa noite, Vera também, Vera Zenovievski. Seja bem-vinda. Gratidão aí pela presença de cada um. Hoje nós vamos aí, então, prosseguir nesses estudos maravilhosos. Peço aí às pessoas que, se puderem compartilhar, desde já compartilhando o que é. Vocês vão compartilhar, as pessoas vão assistir ao vivo. Boa noite ao Júlio Silva. Gratidão também pela presença. Boa noite ao Emerson Melo no YouTube. Eu tenho observado que o número de pessoas que estão assistindo pelo YouTube está bem maior. Mas realmente o YouTube ele é uma ferramenta muito importante para as pessoas assistirem, né? E qualquer um pode assistir no YouTube. Já no Facebook, somente os membros dos grupos que eu estou transmitindo. Nesse caso aqui hoje, eu estou transmitindo em vários grupos do Brasil, de Portugal, da Espanha, da Colômbia, de vários países aí que nos permitem, nós estamos compartilhando e está transmitindo também ao vivo, né? Boa noite a Beth Maia Ribeiro, gratidão pela presença aí. Edinalva também, boa noite, seja bem-vinda. Júlio Silva, boa noite. Muito bem, aqui no YouTube, no Facebook, né? Gratidão aí pela presença de cada um. Enquanto o pessoal está chegando, nós vamos fazer a nossa afirmação, tá bom? Márcia Gonçalves, que prazer tê-la aqui. Feliz da vida de estar aí com você. E mandar uma mensagenzinha para Márcia Gonçalves aqui. Provavelmente aí no terceiro ou quarto domingo desse mês, eu irei a Araras e vou passar em Atibaia para dar um abraço na Márcia e a gente almoçar junto lá naquele restaurante do Hotel Colonial. Então eu vou te comunicar com você, querida irmã, e vou sim passar aí para a gente bater um papo e trocar umas figurinhas, né? Boa noite, Adriano Pinto, seja bem-vindo. Boa noite, a Leila Mendes Ribas também. Boa noite, a Beth Maia Ribeiro. Boa noite ao Emerson Melo também, ali no YouTube. Que maravilha, o pessoal chegando, né? Muito bem, vou fazer a nossa afirmação. Omar também, boa noite, Omar, seja bem-vindo. Vamos relaxar para fazer a nossa afirmação. Diariamente, desculpa. Vamos relaxar. Respirem profundamente. Diariamente, eu abro meu coração e a minha alma para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro a minha alma para receber a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento
para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Bem, vamos dar uma boa noite também para no YouTube aí, para Lúcia Helena, a Umbelina Miranda, Mônica Pera, Clodoaldo Rocha e Elaine Braga. Gratidão pela presença de cada um. Aqui no nosso Facebook, está aí também a Edinalva, está ali, Leila Mendes também já falei, o Mar também, Primieri, o Adriano Pinto. Bom, é isso aí. Estamos aí com a nossa turminha. Vamos só iniciar então a leitura dessa noite. Eu vou falar para vocês que nós vamos retroceder na página 105, lá no penúltimo parágrafo. Penúltimo parágrafo, tá? A Eliane Braga tá ali, euzinha, né, Eliane Braga? Obrigado. Veja só. Por que eu estou retrocedendo nesse penúltimo parágrafo, onde ele fala, você se deu conta? Boa noite, a Rosane Vitória. Seja bem-vinda, querida irmã. Vejam só. Quando ele está falando sobre esse aí, você se deu conta, na página 105, penúltimo parágrafo. É importante que vocês entendam porque eu estou lendo essa parte. Porque é exatamente nessa parte que vai se passar os acontecimentos que irão decorrer no prosseguimento agora da caminhada dele, quando ele está subindo o morro para meditar. Tá? Boa noite, Maria Gorete, Fausto, seja bem-vinda. Então é bom que vocês guardem isso, porque ele vai fazer aqueles milagres dos peixes e pães, e esses milagres estão baseados nesses dois últimos parágrafos da página 105. Ele diz o seguinte, nesses últimos dois parágrafos. Você se deu conta, enquanto lia as duas primeiras cartas, 1 e 2, de que tudo que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isto é, de que nada era sólido, nada que nós vemos, que nós achamos que é sólido, ele fala, nada é sólido. Você lembra de que em meu estado transcendente, ele estava lá em um estado bem alterado de consciência e numa elevação muito alta. Boa noite, Márcia Clemente, seja bem-vinda. Boa noite, Roberta Pereira também, gratidão pela presença. Então, nesse estado alterado de consciência, que ele estava em elevação espiritual, ele podia ver através da matéria física, que nós dizemos que é física. Ele podia ver as próprias energias que compunham essas matéria, ou seja, as árvores, os corpos, as pedras, as rochas, o mar, eram partículas de energias que vibravam em uma intensidade diferente uma da outra, dando forma, ora de rocha, ora de água, ora de árvores, ora de corpos. E essas formas diferenciavam apenas
pelo cintilar, pelo vibrar das partículas. Então ele diz assim, você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto? Isto é, de que nada era sólido. Você lembra de que em meu estado transcendente, ao olhar as areias, a rocha, a areia, montanhas e água do Mar Morto, abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas, elas vibravam diferente. A rocha, a areia, montanha, água, distinguia-se uma das outras simplesmente pela diferença da intensidade do cintilar das partículas, que era a vibração, e pela aparente densidade dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que eu vi quando estava na Terra, para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. O mestre tenta nos passar, com uma linguagem dele, essa aparente forma física das matérias. Na verdade, tudo é formado por partículas de energia que hoje a ciência conhece e a chama de átomos. Esses átomos, de acordo com a matéria, ele estava numa densidade ora mais veloz, ora mais lenta. Isso dependia da forma física da matéria. A pedra é uma forma quase que estática de matéria. Então a densidade dela, o cintilar de partícula dela, é bem mais lento. Porque o átomo na pedra, na rocha, vibra mais lento. Então, de acordo com esse cintilar, é que era a forma da matéria que ele via. Ele podia ver o interior da matéria, dos corpos, né? Aí ele diz assim, em linguagem moderna, hoje que nós falamos, o cintilar das partículas provavelmente seria chamado de vibração. Lembra da vibração da partícula, ou vibração do átomo? Talvez se pudesse combinar os 2 termos, né? E descrever a realidade visível, tudo aquilo que você está vendo aí, que você vê como matéria, mais fundamental, como um cintilar de partículas. Elas pulsam, né? Isso transmite o sentido da incandescência luminosa na qual via as partículas dançarem. Ele, nesse estado de iluminação, ele elevou-se tanto as suas vibrações de consciência que ele era capaz de ver o interior da matéria, ver os átomos que compunham, que formavam as diferentes matérias, a montanha, o mar, as aves, os pássaros, os corpos. E ele percebia essa diferença simplesmente por esse cintilar. Uns mais velozes, outros mais lentos, outros mais densos. E isso, na verdade, é o que a ciência hoje está descobrindo, né? Tendo dito aí agora, por que ele vai falar isso? Porque para fazer esse milagre, você tem que ter o domínio sobre esses elementos, que são o domínio sobre o átomo, sobre a vibração do átomo. E ele nos explica isso. Tendo dito tudo isso como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo
para um outro dia, 2000 anos atrás, ou 2021 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos, com uma tentativa de afastar-nos para descansar, afastar do povo para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, sair da escondidinha, né? Porém, apesar de dizer às pessoas quais eram as nossas intenções, que era de meditar e relaxar, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, aos poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a uma certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai, o Criador, ao seu redor. E isso deu a elas esperanças e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo. Venha a mim, você que está cansado, oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável, a minha carga é leve. Elas sabiam que, quando eu pronunciava estas palavras, o que fazia com frequência, sempre ele fazia isso, estava comparando as regras das leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. E a verdade é essas mesmas que contém nessas cartas. Tá certo? Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer se não sentar-me sobre uma rocha acima delas e ensinar? Decidi que se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que, apesar de tudo que tinha dito acerca do Pai e do Pai amor, ainda tinha medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai, de quem falava, de quem o Cristo falava, não era o Deus personalizado que elas adoravam, que era Jeová, né? Sabia muito bem que estava confusa, mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior. Continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem nas minhas palavras. Vejam, eu tenho falado aqui muito nas nossas lives
que a maioria da humanidade hoje, sabe quando eu falo a maioria? É uma maioria aí de 99, sei lá, viu? Quase 100%. Tem poucas pessoas atualmente, mesmo aqui no meio nosso, estudantes Carta de Cristo, que são capazes de acreditar e confiar e ter a experiência de que Deus, ou seja, o Pai, o Criador, está dentro de cada um de nós. Quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala, mas como Deus está dentro de mim? É, dentro de cada um de nós. Dentro de mim, dentro de você, dentro de todos. Mas que Deus é esse que está em todo mundo? Sim, e também está à nossa volta. Em tudo que nos rodeia. Isso dá às pessoas uma certa incredulidade. Elas não acreditam que o Pai possa estar dentro delas quando elas estão passando, às vezes, necessidades, quando elas estão precisando de algo e o Pai não atende. E ficam ali, mas como Deus está dentro de mim? É muito difícil para a pessoa que ainda não teve uma experiência, quando eu digo assim, um contato com o Pai. O mínimo contato que você possa ter com o Pai é aquele contato de pedir alguma coisa e falar, Pai, você está dentro de mim, a minha volta, eu sei que está me escutando. Você pode realizar para mim, atender para mim um pedido? E quando é possível, o Pai atende, aí a pessoa fala, caramba, uau, mas fui atendido, então o Pai está dentro de mim. O Pai realmente está à minha volta, está me ouvindo e está fazendo tudo aquilo que é possível para mim. Sim, Ele está. E eu tive várias experiências, vários irmãos que estão aqui nessa sala, as irmãs, já a tiveram também. Eu não sou o único que teve. Todos que quiserem ter, é possível, qualquer um pode ter. Agora, você tem que aprender a fazer esse contato. Você tem que aprender a também fazer pedidos. Porque como nós somos movidos pelos impulsos do ego, nós estamos sempre visando o meu benefício, só o meu. E muitas vezes me esqueço de que esses benefícios que às vezes eu peço possa machucar alguém, possa causar danos a uma outra pessoa. E isso não é justo para o Pai. O Pai não vai prejudicar ninguém. Mas quando o pedido é feito pelo bem meu e das pessoas à minha volta, e que isso não causa nenhum danos a ninguém, não tenha a menor dúvida de que o Pai, atende na hora. Então nós precisamos dessas experiências. E o Cristo está nos colocando à prova e pedindo a gente que faça isso. Prove. Tenha esse contato com o Pai. Seja você mesmo a sua própria vivência, as suas experiências, seja você mesmo testemunho disso. Porque se você não acredita, não tem como você falar para as pessoas sobre isso. Tá? Então não dá para você ficar aí achando que vai resolver esse problema do contato com o Pai e querendo prejudicar alguém ou sentindo alguma coisa de alguém. É muito importante que as nossas experiências venham e que você possa vivê-la de uma forma bastante viva, bastante real, para que você seja essa referência, tanto para você como para as pessoas, tá bom? Então vamos lá. Então, quando o mestre está falando isso aí,
que o Pai está em seu interior e à sua volta, é isso que ele, quando ele falava isso para as pessoas lá na Palestina, naquela época, em que as pessoas acreditavam só num Deus, Jeová, punitivo, ele fala, será que eu vou acreditar no que esse doido está falando aí? Que Deus está à minha volta, quando Jeová está lá em cima, falando assim, vai que lá vai o castigo. Porque essa era a crença de todo mundo naquela época. Se hoje é difícil para nós, diante de tantas crenças que temos aí, que existem hoje, imagina para ele naquela época, que o pessoal tinha um conhecimento científico, um conhecimento da vida bem menor do que o atual, tá? Então hoje as pessoas não aceitam a desfazer das suas crenças, a acreditar que o Pai realmente está no meu interior e à minha volta. Então, esse eu falo muito aqui nas minhas lives e as pessoas eu sei que ainda tem dúvida. Como está aqui, olha só. Ele fala bem claro, ó. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender de que o Pai de que eu falava não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam meio confusas. Ela estava confusa. Mesmo tendo dito uma e outra vez a elas, né, que o Pai que ele falava, está falando aqui, estava em seu interior. Como no meu interior, né? Continuavam preocupados em receber um castigo vindo do alto, se acreditasse que existisse mesmo esse Pai interior, né? O que deveria, então, ensinar naquele dia? Perguntei ao Pai. Então, observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina, sob o vigilante cuidado de seu pastor. E a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam aquelas cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes, pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu, deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz de seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dormem junto com ela durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis e perigosos, devoram a sarça e a folhagem da árvore. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficadas amarradas o dia todo ou ser enviada para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras, né? Houve um murmúrio aborrecido, mas em geral as pessoas davam empurrões
e puxavam o cabelo um dos outros, apontando, né, as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir, e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo seu modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor na multidão. Não, não, seguido por muitos risos. O pastor segue as cabras e cuidam delas. Não, o pastor segue as cabras e cuidam delas, ou tem que cuidar sozinha e chegar por si mesmo à casa à noite para ser ordenhada? Não. O pastor não segue as cabras, porque não consegue. Né? Elas que chegam sozinhas para ser ordenhadas. Né? De novo, a multidão ria e respondia de maneira distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aquelas que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai se são ovelhas e não são protegidas se são cabras. Por quê? Vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Diga-me, o Pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão, então, que o Pai está zangado com as cabras e não as protege, ou dirão que, assim como o pastor cuida de suas ovelhas, e cuidaria das cabras se elas permitissem. O Pai ama as ovelhas e as cabras, sem dúvida, da mesma forma, não tem distinção. Mas não pode protegê-las igualmente por causa dos seus comportamentos natural das cabras. Não dá. E isso é a mesma coisa com as pessoas. Considerem também o hábito de alimentação das cabras e das ovelhas. Só abrindo um parênteses e voltando, quando ele comparou a cabra e as ovelhas sobre a proteção do Pai, na verdade o Pai tenta proteger todos nós. Mas como que ele vai proteger uma pessoa que está causando mal às pessoas, que está fazendo guerra, que está causando morte, causando dores às outras pessoas? Ela está se afastando do Pai. E o Pai não consegue fazer isso. Isso tem por nós também, seres humanos. Ele está fazendo essa comparação com as cabras e as ovelhas também com nós humanos. Aqueles que estão sempre buscando a proteção do Pai, buscando seguir os ensinamentos do Pai, buscando fazer as coisas de acordo com a vontade do Pai, e aqueles que não estão nem aí, que vai passando por cima de todo mundo, maltratando, xingando, causando dores, causando danos. O Pai não pode fazer nada. É o mesmo caso das cabras e das ovelhas no campo. O pastor protege todas que estão acompanhando ele. Mas ele não pode sair correndo através das cabras. Uma corre para um lado, outra corre para outro. Quanto mais vai atrás, mais ela corre. E nós, seres humanos, somos mais coisas. Quanto mais o Pai vai atrás, mais a gente corre dele. Se afasta dele. Mas quando nós o buscamos e nos voltamos para ele, aí está toda a proteção. Entendam isso, né?
Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de sua mente, quer dizer, seus pensamentos e sentimentos, né? Pois não tem nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva para... Não, desculpa que eu pulei. Como as cabras não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva para caminho equivocado em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou enganoso, perigosos. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente a mental de sarças, sapatos, velhos, cardaços, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles o bom senso. Se como as cabras comem qualquer tipo de capim, qualquer tipo de folha, as pessoas que não têm um alinhamento com o pai, que não busca o pai, que não quer se aproximar do pai, elas vão fazendo o que acham que vem na tua cabeça, vai chutando, vai empurrando, vai causando dores, vai fazendo mal às pessoas e se esquecem que tudo que elas fazem de bem ou de mal para as pessoas, de uma certa maneira, voltará a elas. Na mesma dose ou mais. O homem assim, ele fala, um homem perguntou, mestre, e se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandonará? Presta atenção, é uma ovelha. Se uma pessoa é uma pessoa boa, está seguindo o caminho do pai, o caminho do mestre, e de repente ela comete um erro. Nós vivemos fazendo isso, né? Respondi com outra pergunta. O que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco? Ou escorrega por um barranco? Ou se vê aprisionada no meio da sarça, aqueles espinhos? Eu digo, o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida. E não a abandonará até que a traga de volta sã e salva. Assim acontece com o pai. Nenhuma ovelha pode evitar se enganar-se de uma ou de outra maneira. Mas não duvide de que o pai logo a atenderá ao seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino dos céus, o reino de Deus que está dentro de vocês. Se nós que estamos aqui hoje, estudantes da Carta de Cristo, que conhecemos o caminho, que estamos buscando o caminho melhor, tentando nos organizar a nossa vida para seguirmos esse caminho rumo à consciência crística. Muitas vezes, claro, que acontece com todos nós, da gente sair um pouco fora do caminho. De uma certa maneira, cometer erros
Nem sempre é pecado ou o Pai nos abandonará. O erro é que nos proporciona acertos. E quando nós reconhecemos que cometemos um erro e pedimos ao Pai que nos ajude a retornar, o Pai está pronto para nos atender e receber de volta e dar a nós o mesmo amor que Ele dá para todos. Está pronto a nos guiar. Quando você tem o Pai, o Criador, como seu guia, Ele estará sempre pronto para atender às suas necessidades. Ele estará sempre pronto para te ajudar a retornar ao caminho da melhor forma possível. Não quer dizer porque eu cometi um erro, alguém cometeu um erro, que o Pai me abandonou. Não. Ele sabe que eu estou aprendendo. Agora, você tem que buscar o Pai. Você tem que pedir, Pai, olha eu aqui, Pai, olha, me ajuda aí, eu dei um escorregão aqui, caí, eu cometi um erro e tal. O Pai vai te ouvir. Saibam disso, que isso é real, tá? E é isso que o mestre está nos tentando explicar através dessa parábola das cabras e das ovelhas, tá? Isso que ele está. Assim acontece com o Pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se, como nenhum de nós pode evitar enganar-se. De uma forma, de uma ou de outra maneira, mas não duvide de que o Pai logo atenderá o seu balido, quer dizer, o seu pedido, e a resgatará. Você pediu ajuda, o Pai está lá. E se uma cabra começar a comportar-se como ovelha e atender à voz do pastor, se alguém que está muito errado na vida, que sempre dirigiu-se para o caminho errado, que é uma cabra, algum de nós sempre caminhou para o caminho errado e agora resolveu ou despertou para encontrar o verdadeiro caminho, meu amigo, o Pai está lá de braço aberto. Então, ele também estará sob a proteção do pastor ou do Pai. E será cuidado da mesma maneira das ovelhas. Assim é com vocês. E o reino dos céus, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. E essa parte é muito interessante, viu, gente? O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer outro tempo. Não tentem entender o que digo pensando no que disseram os seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou dos céus. Deus não está contido em nenhum lugar, nenhum templo, mas está em todas as partes. Como estão os céus e o ar sobre vocês. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive. Preste atenção nessa frase. Em Deus você vive, se move e tem o seu ser. O que o mestre está querendo dizer com essa frase? Nós vivemos dentro de Deus. Em Deus eu vivo, então eu estou dentro dele. Eu estou dentro dele. Presta atenção, em Deus vocês vivem. Eu estou dentro dele. Então, como que pode ser isso? Tá? Em Deus, olha como ele fala. Em Deus você vive, se move e tem o seu ser. Analisem essas palavras, meditem sobre elas
que você vai ver. Se eu vivo em Deus, ele está dizendo que eu estou dentro dele. Tá certo? Se move e tem o seu ser. Eu vivo dentro dele que eu me movo, que eu atuo, e tenho o meu ser é ele. Está dentro dele, é parte dele. Então nós somos parte do Criador. Sim, isso daí. Se eu vivo em Deus, se eu me movo dentro dele, e tenho o meu ser dentro dele, vocês têm ainda alguma dúvida de que o Pai está em você, à sua volta? Quando ele fala Deus está dentro de você, transcendendo você e à sua volta. Então você imagina como se o universo fosse uma imensa bolha, que é Deus, e nós estamos dentro dessa bolha. Deus. Se nós estamos dentro dela, nós somos o quê? Ela. E o nosso ser é o quê? Ela. Qual a dúvida? Não tem dúvida, pois o reino de Deus está acima de você, está acima, está ao meu redor e dentro de você. Quer dizer, falando em outras palavras, quer dizer, o reino de Deus, Deus, né? O reino de Deus está acima, ao redor e dentro de mim. Então vivo dentro dele. E vocês podem entrar no reino de Deus. Eu posso entrar no reino de Deus? Eu estou dentro dele. As pessoas exclamaram com impaciência: mas o que é isso? Como que é isso? Aí ele falou, e é esse detalhe aqui que é muito importante, que quando nós meditamos e fazemos esse contato, você sente esse estado do ser. Ele fala, ó, é um estado de mente e de coração. É diferente, é um estado de ser, é um sentir diferente. É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz na sua vida. Quando você está nesse estado de união, nesse estado de ser que ele fala, nessa vibração que é o Pai, é um estado diferente, alterado. Você, que ele fala aqui, ó, o Pai é a cabeça do seu corpo e dirige tudo o que você faz em toda a sua vida. Você é guiado pelo Pai. Algumas pessoas dizem, mas como isso é possível? Caramba, que é isso? É possível estar tão vazio do eu, de ser eu Osvaldo, eu fulano, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiças, de desejos de vingança, que somente Deus, sim, somente Ele, fique no controle de sua mente e de seu coração. Então nós precisamos desfazer de todos esses impulsos do ego, né, gente? É esses impulsos do ego que nos separa desse estado de ser uno com ele. E é desses impulsos que você deve desfazer. Quais são esses impulsos? Claro aqui, olha só, desejos egoístas, só eu quero, só para mim. Inimizades, ter inimigos, ter pessoas que você não gosta, falar, eu não gosto de cada pessoa. Ter raiva das pessoas, ter ciúmes das pessoas. Ficar cobiçando as coisas dos outros. Eu quero aquilo. Tá certo? E esses são, né,
O desejo de vingança, eu vou amargar, mas você vai ver comigo, tá? Quando você desfaz disso, que isso não representa mais nada, que você está uno com Deus. A pessoa fez um mal para você, você fala, não fez nada, está tudo bem. O Pai está no controle. O Pai está me protegendo, está me cuidando. Você não guarda raiva, não guarda rancor, não guarda... Se a pessoa chegar no você, oi, tudo bem? É tudo ótimo, maravilhoso. Fica aí, chega à vontade. Esse é um estado de ser de quem está vivendo o reino dos céus, tá? E depois o que acontece, perguntou uma mulher, quando você desfaz disso tudo, né? Então você entra no estado do ser que é dirigido por Deus, pelo Pai. Quando você não tem nem raiva, nem rancor, nem ciúme, nem vinganças, nem nada, você entra num estado de ser que está tudo em equilíbrio. Eu estou com o Pai, qualquer coisa o Pai está aqui para me proteger, né? Então você entra no estado de ser que é dirigido por Deus. Isto é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo. E não julgar. É não julgar. Pois você aceita os outros tal como eles são. Não tem, é eles que são daquele jeito. Você tem que mudar. Sabendo que também são filhos do Deus, do Pai. E que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite. É energia aumentada. É saúde e é satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-la, mesmo antes de você ter qualquer necessidade. Então você está vendo qual que é o estado de ser, que é o viver o reino dos céus? Então você lendo esse parágrafo aí, qualquer um de nós vamos saber se nós estamos vivendo a vida que eu gostaria de viver. Eu diria para vocês que quando eu me vejo hoje, me vejo antes das cartas, hoje, por exemplo, eu falo, caramba, eu já estou vivendo o meu reino do céu. Porque eu vivo esse estado de ser. Uma pessoa na minha idade, 74 anos, vivo bem, com saúde perfeita. Tudo aquilo que eu não tinha antes, eu tenho hoje em abundância. Tenho saúde em abundância, tenho alegrias em abundância. Não me aborreço mais com as coisas, sei compreender que cada um está cumprindo o seu papel. Veja só, uma pessoa com 74 anos, amanhã eu vou sair e vou rodar 600 quilômetros. Tranquilo. Chego lá tranquilo. Vou ficar lá, ficar lá esses felizes dias. Saio de lá no domingo, domingo à noite estou aqui, tranquilo. Tenho feito isso inúmeras vezes. Vocês acham que eu vou sair daqui? Estou preocupado que vai acontecer alguma coisa? Que nada. Quando eu subo no meu carro, que dou partido, falo, pai, pode pilotar à vontade, viu, pai? Não sou eu que vou dirigir esse carro. É você através de mim. E vou na maior tranquilidade. Ainda vou batendo um papo com ele. Converso com a minha mulher, bato um papo com ela, mas conversando com ele. Pai, que maravilha, como a viagem está boa. Pai, olha que árvore bonita aquela, hein? Que natureza linda, que montanha bonita que você construiu. Eu estou em harmonia com ele. Quando eu estando em harmonia com ele, não me falta nada. É alegria sem fim. Então, é isso que você tem que ser. Deixa eu ler aqui um. Aí a Rosane colocou ali abaixo, ali, atrás, ali no YouTube. Filho de peixe, peixinho é. Sim.
Você é filho de Deus, você deveria ser Deus. Deusinho, claro que sim, tá certo? Mas se falarmos que filho de Deus é Deus, aí dá problema. Quem não diz? Mas é claro que você é Deus, claro, né? Não acreditam e nos chamam de loucos. Exatamente. Bem falado, mas é uma verdade, Vitória. Rosane, eu tenho feito isso aí, falei, ih, ó, pirou o cara, viu? Nem os amigos, nem parentes meus acreditam nisso. Nós e Deus somos um. Ela coloca, por isso é muito lindo. E isso é verdade. Isso é real. A Fabíola falou, o reino de Deus está dentro de vocês. Sim, dentro de cada um de nós. Nós vivemos no reino de Deus. Mas nos afastamos dele, não acreditamos nele. Então, aí meu amigo, ó, sinto muito. Então vai viver a sua guerra civil aí do outro lado. Mas se quiser ver o reino de Deus, ele está aí, né? Aí, Rosana, quando chegamos a isso, estaremos felizes, porque nada mais nos atinge. Estamos sempre na luz. É o que eu me sinto hoje, viu, Rosana? Eu me sinto nessa luz. Nada me aborrece, nada me atinge. E eu não vou dizer que nada aborrece, tem coisas que aborrecem. Mas aborrece ali, eu levo para o pai, mas é. Aí o pai fala, meu filho, eles estão aprendendo, deixa eles. Você que não deve se aborrecer, fica na sua. Você já sabe. Aí eu falei, é mesmo, né? Legal, obrigado, pai. Valeu pela lição. Então é isso que nós precisamos entender um pouco mais do pai, né? Nós precisamos entender essa sutileza da criação. Bem, aí ele parou ali. Por que os rabinos não nos contam essas coisas? O povo diz, né? Diziam várias pessoas reclamando. Aí o Cristo diz o seguinte, isso é verdade, ele falou, porque só eu vi o Pai. Lembra quando ele falou ali atrás, que eu li aquele parágrafo, que tudo parecia partículas cintilantes? Ele viu o Pai. O Pai é isso. É aquela energia que está dentro de tudo e de todos, tá? Ele falou, porque só eu vi o Pai. Somente eu sei como se fizeram os mundos e as leis da existência. E porque eu sei de todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado, tudo o que foi passado para ele, tá? Digo a verdade, aqueles de vocês que creem, compreenderem e buscam colocar minhas palavras em prática, colocar em prática a cada dia, serão salvos das atribulações que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para ser filhos e herdeiros do Pai. Mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isso, nunca encontrarão o reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. E é uma pura realidade, porque você quer viver as coisas terrenas, mas esquece que elas são do Pai, são criação do Pai. Tá certo? Como entraremos no reino no reino, né? Perguntaram. Eu já disse. Vocês entrarão no reino dos céus quando arrependerem de tudo o que vocês são em seus corações e mentes, de suas raivas, seus ódios, suas maledicências, suas críticas. São isso. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai, Pai, eu fiz tudo isso, mas por favor, me perdoe, né? E pedirem perdão,
e força para serem limpos de seus pensamentos de ódio, de raiva, palavras e atos malignos que vocês fizeram no passado, e finalmente os abandonarem todos, quer dizer, não ter mais esses pensamentos, nem esses sentimentos de raiva, de inveja, de tudo aquilo que nós falamos agora, né? Então poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrar o reino dos céus. Você está entrando nele. Quando alcançarem isso, perceberão que suas atitudes para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo o trabalho o quê? De mudança amorosa em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras, dos desejos e atos malignos que antes, né, vocês faziam. Os aprisionavam e os faziam cativo do mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Caramba! Ô, gente, eu digo a vocês sem nenhum medo de errar, que isso é a mais pura realidade. Que a partir do momento que eu substituí aqueles meus erros, aqueles desejos, aquelas raivas, aqueles rancores que eu tinha dos outros, pelo perdão, pela gratidão por ter passado por aquilo, e pedir perdão ao Pai que Ele me ajudasse para que eu fizesse todas as mudanças necessárias em minha consciência, em minha maneira de pensar e sentir, e isso começou a processar. Que maravilha! Que alegria fantástica foi na minha vida, a vida que vivo hoje. Maravilhoso. Isso é real. Faça para você ver. A Edinalva colocou, eu falo do Pai presente em mim sem medo nenhum. Ninguém contesta, pois dizem, esta é louca por natureza. Você já é doida de nascença, então que maravilha. Continua com essa loucura. Eu também estou contigo, viu, Edinalva? A Eliane Braga colocou, ele está sempre disposto a perdoar quando pedimos perdão de coração, mas não podemos também ficar brincando com isso. Você não pode realmente falar, pede perdão, depois faz o mesmo erro, não. Só o fato de você se arrepender de tudo aquilo e não querer mais ser aquela pessoa, esse já é o perdão, tá? Eu, hoje, quando eu lembro do Oswaldo antes das cartas, eu falo, deixa ele lá. Estou muito satisfeito com esse aqui. Aquele foi. A Elaine Braga diz, temos que tentar transformar a nossa raiva em perdão, em alegria, em paz, em amor. Isso aí. A Elaine ainda, porque ser humano é sentir raiva, rancor, mas no momento em que temos a magnitude de saber perdoar, dá uma leveza na alma, aí parece que a gente não é mais humano, né, querida irmã? Nossa, eu acho que eu não sou mais humano. Estou vivendo um outro bem-estar. Meus irmãos, vamos parar aqui na página 110, hoje rodei até um pouco mais. E eu quero falar para vocês o seguinte. Tem uma irmã que me ligou ontem, uma irmã já de muito tempo, que nós estudamos juntos, a Fátima. Ela já até participou de algumas lives minhas, que me passou um trabalho que ela está fazendo, eu achei muito interessante, por sinal, muito bonito, que é sobre meditação. Você lembra que eu falei que as nossas lives seria mais sobre meditação, nós íamos falar sobre a necessidade de meditar. Sempre temos feito aqui um link para meditar. E hoje, por exemplo, nós temos passado em branco, mas hoje, dia 1º do 6, dia 1 do 6,
A nossa meditação vai ser... Eu vi aqui agora há pouco, eu falei, não, nós vamos botar essa frase para perdoar, para meditar. Em Deus você vive, se move, tem o seu ser. Medite sobre essa frase. Em Deus eu vivo, me movo e tenho o meu ser. Anotaram aí? Em Deus eu vivo, me movo e tenho o meu ser. Pense bem sobre isso. Em Deus você vive, se move e tem o seu ser. Medite sobre isso. Peça ao Pai para te mostrar isso. Peça ao Pai para te dar essa alegria de viver isso. Pai, eu vivo em você. Eu me movo dentro de você. E o meu ser também está em você. Então a Fátima mandou para mim várias meditações. Tudo, ela é gravada, uma mensagem gravada. Ela faz uma meditação bem dentro de Cartas de Cristo. Porque se não fosse, eu não ia postar. Eu sou bem radical mesmo com Cartas de Cristo. Só aceito o que é Carta de Cristo. Ela me conhece muito bem, sabe que eu sou assim, tá? A Fátima. Por isso que ela me ligou e falou, meu irmão, por isso que eu estou passando para você, porque eu também só vivo Cartas de Cristo e não invento mais moda, não quero acrescentar mais nada. Então eu, a partir de hoje, estarei postando, depois das lives, uma meditação dela, tá? Então vocês podem assistir novamente, eu vou postar uma meditação que a Fátima me passou. E quero que vocês, na próxima live minha, que vai ser acontecer na terça-feira que vem, vocês falem alguma coisa, ou mesmo lá na live, vocês podem embaixo fazer seu comentário. Não gostei, você é isso, você fez aquilo, você... Eu tenho certeza que não vai ter nenhum comentário ruim, nem de condenação. Porque o que ela fez está muito limpo e ela está fazendo exatamente o que nós fazemos. Ela lê um trecho das cartas, seja lá qual que é a carta, carta 8, carta 7, carta 5, carta 1, carta 2, e daquele trecho que ela lê, ela faz uma meditação, para a gente meditar sobre aquilo. Eu achei bastante interessante. Eu não iria postar aquilo que eu não gosto, que não está dentro dos nossos padrões, ou que vai atrapalhar as nossas vibrações da nossa consciência. É um texto muito bacana, ela fala muito bem, tem uma voz agradável e fez um trabalho admirável. Essa que é a verdade. Eu, pelo menos, eu não vi todas ainda não, mas as poucas que eu vi foi 10. E ela me falou ontem, tudo é esse padrão, é igual, eu não fugi dos ensinamentos do mestre, estou ali falando exatamente o que ele faz. Então, eu estarei postando a partir de hoje, todos os dias, não vai ser só no dia da live, não. Hoje eu farei uma postagem, amanhã eu vou fazer outra, depois da manhã eu vou fazer outra, ainda mais essa semana que eu não tenho live, todo dia eu vou postar uma meditação da Fátima. E vocês vão ver, vão olhar e comentem, eu acho que deve comentar, a gente... E faça os comentários construtivos. Olha, Fátima, você não pode melhorar nisso. Você não pode acrescentar isso. Eu tenho certeza que ela vai aceitar e vai buscar fazer o melhor, dar o melhor dela, assim como eu tenho procurado dar o meu melhor e fazer o melhor para vocês, tá bom? Então, vou colocar, inclusive vai nos ajudar. Eu só ponho coisas aqui para ajudar, para crescer, para a gente crescer, tá certo? Aí, bom, mais algum comentário aí, gente? Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Fizemos uma leitura, lemos aí até a página 6, fomos até as... Legal, né?
Fomos até a página 110, demos um pedaço até razoável. Muita coisa tem aqui para nós estudarmos. Estou muito feliz porque os estudos de hoje foram assim, bastante proveitosos. Como sempre, né? Nunca nossos estudos não têm assim, um fundo muito maravilhoso. Muito bem. Gratidão por esse estudo tão lindo e maravilhoso, Oswaldo. Gratidão. Que bom que vocês gostam, meus irmãos. Eu estou aqui tentando fazer o melhor de mim, tá, Beth Maia? E quando vocês fazem esses comentários, me dá mais incentivo para fazer sempre desse jeito e o melhor, né? A Fabíola Fernandes, gratidão pelo estudo maravilhoso. Boa viagem. Obrigado, irmão. Vou viajar na paz mesmo do Criador. Então vamos fazer a nossa oração. E se vocês quiserem fazer algum comentário, faz aí. Se puderem compartilhar, faça parte de vocês. Compartilhem os estudos do Facebook, os estudos do YouTube. Curtem lá no YouTube, lá, vocês estão assistindo no YouTube, tem uma mãozinha aí, você dá um like, como diz o Alexandre, ou dislike, tá? Então, como você colocou ali, gostou, dá um like lá, gostei, né? A Lúcia Helena Ford colocou ali, boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Uma ótima ideia essa. Nos estimula a praticar a meditação. Gratidão pela noite de estudo, muito agradável. Até terça-feira, estaremos juntos. Boa viagem, obrigado, irmã. Então, vou colocar aí todo dia uma meditação para vocês meditarem. E ela é simples, sabe como é que é? Você bota ela lá para tocar, fecha seus olhinhos e escuta a voz dela. Uma voz doce, mansa, agradável, sabe? Ouça, só usa. É como se você estivesse meditando, ó. Delícia. E eu vou aproveitar também nesses dias, eu estou viajando, e volte e meia eu vou estar fazendo uma dessa. Gostei, posto para vocês, tá bom? Aliás, todas que eu vi, eu gostei, eu tenho certeza. E pelo padrão, sei que eu vou gostar de todas, tá? Vamos respirar para nós fazer a nossa oração, que eu acho esse é o momento mais maravilhoso para mim, mais sagrado. Esse momento que eu faço a oração com vocês. Porque essa oração parece que ela tem uma reverberação, uma sincronia com o Pai. A gente parece que entra numa ressonância igual, todo mundo, ressoando com o Pai. Tipo assim, é aquele papo assim no ouvido. É como se o Pai falasse aos nossos ouvidos e nós falássemos aos ouvidos do Pai. Claro que o Pai não tem ouvido, né? Mas, tipo assim, é uma energia que a gente vibra e sente ela que vai e vem. É maravilhoso essa oração. Vamos respirar profundamente. Pai, Mãe, Vida, poder criativo divino, Tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber e perceber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio
E sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo maravilhoso e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito. E o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio a minha vida e o meu ser, a vida e o ser de cada um desses irmãos que estão me assistindo nesse momento ou que irão assistir depois, Pai, aos teus cuidados. Sei que você os cuidarás e os guiarás para o caminho da elevação espiritual, do despertar. E que assim seja. Gratidão, 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 Pai. Gratidão a cada um de vocês, queridos e amados irmãos, por estarem aqui, por me acompanharem e por assistirem depois esses lives nossas. Sejam abençoados. Até terça-feira. Estamos juntos nessa jornada a uma consciência crística. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve, queridos irmãos. Obrigado, viu, meus irmãos? Muita alegria de estar com vocês, de mais uma vez poder partilhar com vocês desse conhecimento tão fantástico que é as cartas de Cristo. Tenham todos uma excelente noite. Gratidão, minha querida irmã Márcia Clemente, Márcia Gonçalves, gratidão. Gratidão, Fabiola, Vera Lúcia, Ruth, Beth, né? Gratidão, Eliane. Gratidão também aí a todos os meus queridos irmãos que participaram comigo desde o início dessa live, né? Gratidão à querida irmã aí, Maria Gorete, Maria Eliane, gratidão a Umbrella, gratidão a Mônica Pera, Rodoaldo, quanta gente maravilhosa. Gratidão a Roberta também, né? Gratidão, Vera, seja bem abençoada, tá? Tenham todos um excelente final de semana. Gratidão, Edinalva, seja abençoada também, tá?